Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha-chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. O Namastê, sejam todos bem-vindos. Esse canto, que não é sutra, é um pequeno verso de homenagem, de reconhecimento a Shri Patanjali, esse grande sábio, compilador do Yoga Sutras, que nos oferece um caminho para a purificação da mente. E a purificação ela está associada com a remoção. É como se a gente pegasse uma água e a água ali está escura. Ela está cheia de partículas de terra. Para que eu enxergue a transparência da água, que é a natureza da água, eu preciso remover as partículas de terra. Para que eu possa enxergar a minha natureza com clareza, sem sombra de dúvidas, por assim dizer, eu preciso remover as impurezas. Os obstáculos são naturais, são previsíveis, eles vão surgir ao longo da vida. Agora, se um obstáculo vai se tornar um sofrimento para mim, existe uma distância. Lembrando que nós definimos sofrimento e definimos dor. Dor, um sentimento básico humano, físico ou emocional. Sofrimento é uma aflição em resposta a essa dor. Se é uma resposta, eu posso mudar essa resposta. Se eu conseguir ter clareza da minha verdade, eliminar a confusão sobre a pessoa fundamental que eu sou e descobrir em mim uma pessoa livre de carência, e a carência é o quê? É uma não aceitação de si mesmo. É por eu não me aceitar, eu estar desconfortável comigo mesmo, que eu crio a ideia de que sempre tem que ser diferente para que eu esteja bem. Isso vai em todos os níveis. O parceiro, a parceira tem que ser diferente, os governantes tenham que ser diferentes e assim sucessivamente. Isso não quer dizer que um governante, um parceiro ou uma parceira não esteja fazendo um papel ruim. Muitas vezes é o que acontece. Só que quando a gente aponta para o problema do desconforto externo, muitas vezes o que está desconfortável é eu comigo mesmo. É a minha relação comigo mesmo. E aqui entra essa nossa construção desse entendimento de yoga meditação. Não como uma prática de esticar o joelho. A pessoa quer aprender a se esticar, eu quero estudar Yoga Sutras. Yoga Sutras não é para isso. Yoga Sutras é um mapa. Um mapa para pessoas já mais experientes, porque tem muitos termos técnicos dentro
desse texto. E ao mesmo tempo, por termos esses termos técnicos na forma de pequenas palavras, sutras, é que a gente tem a oportunidade de se aprofundar tanto. Podemos dizer que na maioria dos conceitos de dentro da tradição védica. Passado um texto como esse, vocês não são mais iniciantes em muita coisa. Voltando ao indivíduo, esse indivíduo tem dúvidas sobre si, tem dificuldades de estar confortável frente às situações de vida. Algumas foram superadas, outras nem tanto e outras não foram. Dessa maneira, o apontamento desse yoga meditação, yoga, uma prática espiritual, e a meditação, um treinamento para a nossa mente. É uma palavra, um treinamento, a gente poderia citar outro nome. Um treinamento para a nossa mente que visa eliminar as impurezas, aquilo que perturba, aquilo que impede uma visão clara de si mesmo, se vendo como uma pessoa livre de carência. Portanto, se eu estou livre de carência, eu me aceito e eu fico confortável. Faço o meu melhor, tiro essa olhar para mim mesmo no sentido de fazer o melhor que eu posso com os meus papéis, de extrair aquilo que é preciso ser extraído em termos de conhecimento, aprendizado, amadurecimento, e estou em paz. Estando em paz, o que me resta é viver essa história, que não é o resto. Só que o objetivo mais alto da vida humana, essa autorrealização, ela foi conquistada. E o que vai ficar é a nossa história, com alguns desejos esses que não têm mais a compulsão, os desejos naturais da vida. A palavra que é usada por Patanjali é Nirodha. E Nirodha, quando a gente lê, é um comando, né? O yoga é aquele que comanda a mente. Parece que aperta um botão. Eu aperto um botão, eu mudo um canal da minha mente. Não é assim que funciona. E por isso que está sendo elaborado podemos dizer, esses vários níveis de Nirodha. E Patanjali aqui vai inserir, né? Um tópico para lidar com as emoções, um tópico para lidar com a atenção, a condução, todos eles lidam com a atenção. Mas ele vai ter focos diferentes. Ele trouxe um foco para o aspecto devocional, quando ele citou Ishvara Pranidhana. O reconhecimento de Ishvara, o cultivo de relacionamento com Ishvara, aquele que tudo governa, é o caminho para a liberação do sofrimento. É o caminho também para o autoconhecimento. Que no nível mais alto de entendimento, a gente pega uma Mahavakya Tattvamasi, a identidade do indivíduo e do todo, Ishvara, é idêntica, é a mesma, é uma única realidade que serve de base para todo esse universo que inclui Ishvara. Essa é digamos assim, o ensinamento final de Vedanta. E a gente vai caminhando. Como esse é um conhecimento avançado e, de certo ponto, especial, e por que especial? Porque nós podemos dizer assim, de todos os conhecimentos, esse é o conhecimento que libera um ser humano do sofrimento. Sendo esse um desejo comum a todas as pessoas, realmente esse conhecimento é muito especial, porque todas as pessoas desejam se liberar do sofrimento. Só que o que não é sabido é que a causa do sofrimento é devido a uma ignorância. Isso vai ser elaborado mais à frente no texto. Então, devido a uma ignorância, há uma confusão sobre si. A pessoa sai, entre aspas, que nem uma louca, correndo, lutando o tempo todo para estar em paz. Quando
A paz é a sua natureza. Essa conclusão, ela não virá sozinha. Se faz necessário ter um chacoalhar, um apontamento. Porque como os nossos sentidos estão voltados para fora e as pessoas estão buscando isso fora de si, a conclusão lógica é que isso está em algum lugar. Eu vou encontrar paz, satisfação e contentamento permanentes, que não é só um pouco, é permanentes em algum lugar. Então, se não houver um chacoalhão, dificilmente essa pessoa vai olhar para dentro de si. Dessa maneira, esse é um conhecimento especial. E se é especial, a gente precisa ter uma qualificação. Uma criança, e a gente pede, olha, interpreta esse texto aqui para mim, me diz o que isso significa. Se a criança não sabe o ABC, como é que essa criança vai interpretar um texto? E isso é o que acontece com boa parte das pessoas que estão nesse processo espiritual. A pessoa lê livros, mas ela não entrou propriamente dito no processo, sabe? Então existe um certo distanciamento, existe um interesse, assiste uma palestra, compra um livro, daqui a pouco visita um lugar, mas não tem a intensidade necessária para transformar. É como se fosse a água sem a temperatura necessária para começar a evaporar essa água. Então não tem a pressão. E a pressão vem desse processo, né, sistematizado de ensino. Seja yoga meditação e seja Vedanta. Essa palavra sistemática, o passo a passo, ela é fundamental para estabelecermos a base do nosso processo e para que a gente tenha o tempo suficiente para escutar os ensinamentos e trazer esses ensinamentos para o nosso dia. Relembrando, então, se a ignorância é a causa do sofrimento, o que elimina a ignorância? Conhecimento. E como sadhana, né, como prática espiritual para remover a ignorância, qual que é a primeira? O conhecimento. Escutar os ensinamentos. E junto vem esse processo de yoga de qualificação da mente, com a ideia de eliminar a ignorância, a confusão sobre a minha verdade, sobre a sua verdade, para que a sua visão de si mesmo, como uma pessoa livre, como uma pessoa que se relaciona livre da aflição, e aflição quer dizer tensão, ansiedade, nervosismo, preocupação em excesso. Isso é eliminado. A pessoa se torna segura de si, se estabelece em si mesmo. Esse é o processo de amadurecimento. E para lidar com a mente, o que é necessário? A gente já falou isso, estou repetindo. A condução da atenção e muita autoobservação. Quando você se observa e você reconhece seu jeito de ser, você consegue olhar para os pontos que estão em desarmonia. Nunca vai resolver tudo ao mesmo tempo. Às vezes você tem dificuldade de se relacionar. É uma pessoa muito raivosa, é uma pessoa muito insegura, uma pessoa obsessiva. Você vai mirando em um de cada vez e vai trabalhando naquilo ali. Eu sou uma pessoa procrastinadora. Sei que tenho que fazer as coisas, mas sabe, eu vou deixando de lado. Ao mesmo tempo eu estou acima do peso. Então, olha para um ponto. Começa a observar o teu comportamento. Começa a descobrir quais são os ganchos, né? O que te leva a fazer coisas que muitas vezes você não quer fazer. Que nem, por exemplo, a pessoa que come demais. Em muitos casos, a pessoa lida com algo que ela ainda não amadureceu o suficiente, tem um atrito emocional e meio que para se livrar da emoção a pessoa come. E ela vai comendo até que a tristeza vai embora. Vai comendo até que a raiva vai embora. E chega um momento que isso não é mais necessário.
A gente mergulha nas emoções e vive as emoções. Seja viver a tristeza, porque a tristeza ela dá um ângulo da vida totalmente diferente. Todo mundo humano já sentiu tristeza. Então a tristeza te leva para um lugar que a alegria não te leva. A alegria te leva para um lugar que a tristeza não te leva. A raiva te leva para um lugar que a compaixão não te leva. Tudo isso faz parte da nossa construção como ser humano. Agora, essa qualificação, ela demanda de um esforço. E a primeira parte do esforço é sempre o desejo. Porque o autoconhecimento não é uma coisa assim, tipo uma feira. Vem cá, eu tenho banana mais barato que o concorrente, então venha comer essas frutas aqui. Ah, eu vou porque essa promoção é boa, o que tu vai me dar nessa promoção? Não é assim que funciona, porque vai existir um atrito, leva um tempo para passar pelo processo, só que depois que a gente passa e que a gente começa a deixar essa bagagem de ignorância para trás, e a gente começa a enxergar o jogo do mundo e todo esse jogo, né? O jogo de poder, o jogo de sedução e etc, etc. A gente escolhe se a gente vai jogar ou não. Eu estou no mundo, porém, de certa maneira, fora do jogo. Eu observo o jogo, eu sei que o jogo está presente, mas eu não estou jogando. Como, por exemplo, meu objetivo de vida, e não o meu pessoa, mas do buscador, não é ser melhor que ninguém. É conseguir eliminar a infelicidade, alcançando a minha felicidade, cumprindo os meus papéis da melhor forma possível. Fica alguns desejos, tenho muita vontade de fazer determinada coisa, eu vou lá e faço. Mas agora não tem esse jogo de comparação, sabe? Esse jogo de competição. Isso é um trabalho que a mente precisa fazer e leva tempo até que isso aconteça. Agora, digamos que a pessoa não fez o básico, que a pessoa não tem esse caminhar sistemático. Aí a pessoa ouve falar, nossa, meditação cura a mente, estou com depressão, estou com isso, estou com aquele outro, fazer meditação. A pessoa sem instrução pega um vídeo da internet qualquer e senta. O que vai acontecer? A pessoa vai entrar em uma luta com o corpo. Primeira luta, viu as pessoas tirando foto com posturas extremamente complicadas e a pessoa que não se exercita vai tentar sentar ali. Vai começar a ficar com raiva, porque vai lembrar que por muitos e muitos anos não cuidou do seu corpo, agora está com 30 e poucos anos, olha para pessoas de 50 e 60 que em termos físicos estão numa condição mais favorável e vai começar a ficar com raiva de si mesmo. Essa raiva de si mesmo vai acelerar a respiração. A teimosia de ficar no desconforto com a respiração acelerada vai criar um processo interno muito forte. E se a pessoa repetir isso várias e várias vezes, essa pessoa abandona a meditação. E alguns se tornarão ativistas contrários à meditação. Porque a meditação não funciona, porque esse papinho de zen, isso não é para mim, tem outras coisas para fazer. A verdade é, a pessoa não conhece aquilo, pegou instruções muitas vezes de pessoas que não sabem, porque hoje é um modismo. A pessoa leu 2 livros de meditação e a pessoa é o mestre da meditação. É o mestre do relacionamento, é o mestre da matemática. E a gente sabe, por experiência própria, que não é assim que as coisas funcionam. São anos de dedicação. Agora, se você é instruído e instruída sistematicamente, e o seu preparo é o quê? Eliminar a luta. Pega algo mais básico, como sentar na sua cadeira e assistir essa aula. Por quanto tempo a sua atenção fica no ensinamento? Por quanto tempo o teu corpo ele fica firme
sentado na cadeira. Esse é o treinamento, é muito parecido com a meditação. E a mesma pessoa que não tem essa base, não terá na meditação. Ao mesmo tempo que essa base é desenvolvida na meditação, você não tem dificuldades para se desligar, você se recolhe, uma capacidade da mente. Você se recolhe e agora é isso que você está fazendo. Você sai de, por exemplo, papel com seus filhos. Está ali a mãe, está ali o pai. Fez o que tinha que fazer, saiu do papel. Qual papel você vem agora? O papel do aluno. Mudou. E vai escutar o ensinamento, vai absorver o ensinamento, vai sair do papel. Ao longo do dia, vai lembrar de certas coisas. Nunca será tudo o que você vai lembrar. Entretanto, se você pegar um verso, um sutra, um parágrafo de cada aula e você somar, era essa conta que eu fazia. Queria aprender tudo? Não era possível. Se você pegar um parágrafo do ensinamento e levar para a sua vida, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos e por aí vai, muita coisa vai mudar e para melhor. Assim, pular o básico não é uma coisa inteligente para fazer e de quase que a totalidade das pessoas que fracassam nesse processo meditativo. No processo fracassam porque pularam o básico. E sem o básico, a pessoa vai chegar ali e vai transformar algo que é extremamente prazeroso. Já ouvi isso de vários mestres de meditação. Olha, eu espero o horário da minha meditação para mim poder fazer, porque é tão agradável, não existe luta, não existe desconforto, existe uma contemplação da sua natureza, existe um momento muito agradável. Isso para quem está preparado. Isso para quem cozinhou o corpo e cozinhou a mente, que é tapas, a disciplina, o calor. Vai esquentar o corpo e a mente para cozinhar o corpo e a mente para deixar no ponto. Aí a meditação se torna algo como escovar os dentes. Escovar os dentes faz bem? Muito bem. Meditação faz bem? Muito bem. Então, vou inserir isso na minha vida. Quanto tempo? O tempo que você achar necessário para você, o tempo que cabe na sua agenda pessoal. Não fica se baseando porque o fulano falou isso, falou aquele outro. O tempo que cabe. Eu tenho 5 filhos. O tempo de uma pessoa que tem 5 filhos é um. O tempo de uma pessoa que se aposentou, mora na beira da praia é outro. Então não adianta pegar o que o outro falou. Você precisa pegar o que serve para você primeiro. Quando eu comecei a meditar, eu comecei no pior horário que pode ter. 12:30. Além de meio-dia. Se tem um horário ruim para fazer meditação, primeiro, para quem gosta de comer. Eu particularmente gosto de comer. Então, bate com o horário do almoço. Não é no horário do almoço, é depois ainda do almoço que costuma dar uma sonolência. Esse é o horário que dá? Então faz no horário que dá. Persiste e o que acontece? Daqui a pouco a mente se acostuma. Porque no cama, tira esse hábito. A cama para dormir. A mente associa a cama para dormir. Fora desse ambiente da cama, a mente está acostumada a quê? A relaxar e apagar. Com o tempo, você aprende a relaxar e ficar alerta. Com o tempo, você aprende a relaxar e ficar alerta. E essa condição de estar alerta se torna uma auto-observação. E eu começo a me conduzir, a me observar, conforme eu vou respondendo às situações. Exemplo. A pessoa tem que fazer algo muito importante. Só pelo fato de ser muito importante,
a pessoa já tem um desafio ali, um desafio emocional, quer fazer tudo certo, dá um certo nervosismo. Se a mente começa a mergulhar numa imagem, vamos chamar assim também de uma sensação de que vai dar errado e começa um ruído mental, e a respiração acelera, o coração acelera, tudo fica pior. Então a pessoa reconhece isso. O nervosismo é normal. Num momento como esse, a pessoa está se desafiando, está subindo de nível em uma determinada situação. A pessoa está enxergando a resposta fisiológica do pensamento, porque começa com um ruído sutil que poucos enxergam, mas tem um ruído na mente, que pode ser: eu acho que não vai dar certo, acho que não vai dar certo, por que eu assumi esse compromisso? Sabe? E a pessoa agora não vai dar para trás, ela vai continuar. Então, ela começa a se observar, ela vê que a respiração acelerou, ela vê que a postura envergou, então ela puxa um pouco, abre o peito, faça um pouco de silêncio, toma algumas respirações e, dentro do possível, ela se harmoniza o quanto dá, se distancia do ruído e foca naquilo que é para ser feito e faz. Certa vez, meu professor pediu para mim fazer uma dança, muito tímido, com muita dificuldade de me expressar. E eu procurei todos os argumentos possíveis para mim não fazer isso. Eu limpo o banheiro, eu varro o chão, eu carrego lenha, eu faço um monte de coisa no retiro. Eu só acho que eu não precisaria fazer essa dança. Ele botou a mão assim no meu ombro e disse assim: realmente, Márcio, eu te entendo, é difícil, vai com medo mesmo. Essa é a verdade, porque no caso desse retiro, quem é que escolheu ir lá? Eu. Quem é que pagou a passagem para ir lá? Porque é de Porto Alegre a Minas Gerais e não é na parte central, né? É em São Tomé das Letras, ainda tu sai de Minas e se vai. Quem é que fez o processo para ir até lá? Então quer dizer que tu foi até lá e agora tu não está aberto para passar pelo processo. Quer dizer que você veio até aqui e não está aberto e aberta para passar pelo processo. Então, aí vem um grande ponto, que em alguns momentos é necessário fazer mesmo com medo, porque o medo ele esconde a ilusão da mente, que no meu caso pessoal era o que os outros vão pensar de mim, sabe? A validação da minha pessoa dependendo dos outros sempre, buscando a aprovação dos outros. E no momento que tu faz uma coisa besta, que é mexer o corpo ali, balançar o corpo, esse apego da visão das outras pessoas, ela se dissolve. E o preço para passar por uma coisa que para quem olha de fora é simples, mas para mim não foi simples, foi bem complexo, não tem preço. Porque o retiro já se foi há bons anos. E agora existe uma firmeza para fazer o que tem que ser feito, até mesmo quando o que tem que ser feito desagrada os outros. Porque nunca a gente vai conseguir agradar todo mundo. A gente pode tentar equilibrar situações, mas nunca terá 100% de aprovação das outras pessoas. E tirar esse peso é uma liberdade que não tem preço. E isso faz parte também do nosso processo. Por isso que, se você reconhece que precisa de uma terapia, se você às vezes passa por um momento de depressão, um trabalho voluntário, tudo isso está complementando a tua jornada, porque a dor ela tem como base uma ignorância.
E essa ignorância cria essa confusão, e a confusão a gente já sabe para onde vai. Ela termina numa infelicidade. Então eu preciso reconhecer essa natureza, porque eu não consigo negar, eu não consigo dizer que ela não existe, porque se eu escutar uma piada, eu posso estar muito mal, eu dou risada. Quem é que nunca riu de uma desgraça? Fez uma coisa lá, deu tudo errado e acha graça. Nossa, eu era muito imaturo. Claro que na época a gente não faz isso, mas a gente passa pela situação e a gente consegue rir da nossa própria desgraça. Passei a vergonha, nem sabe. Fui numa festa lá, num jockey, tinha um buraco e na frente de todo mundo, enfiei o pé no buraco e me molhei todinho. Isso aconteceu comigo uma vez aqui numa festa do Jockey Club. Imagina um adolescente na festinha, queria impressionar aquela coisa toda e estava lá, e no jockey tinha um buraco. E aí fui lá, pum, o pé no buraco e molhou tudo. No dia eu fiquei com muita vergonha, mas hoje eu acho engraçado, porque olha só, né? Enfim, são situações da vida. Mas como que a gente consegue rir da desgraça? Porque existe um distanciamento do personagem. E o personagem ele vai mudando, mas tem a pessoa invariável. Assim, esse tapas a gente dividiu de duas formas. A disciplina externa, que a gente falou, Hatha Yoga, que visa essa harmonia, está mais associada a um estilo de vida. E Patanjali cita as angas, né? Angas, os membros, as etapas, em 8 etapas. Isso também é tema do segundo capítulo, que fala da sadhana, da prática espiritual. Daí a gente dá uma adiantada aqui. Então ele vai citar Yama, Niyama, Asana, Pranayama e Pratyahara. Não se apega aos nomes, tudo isso será detalhado no segundo capítulo. Então esse é o caminho que ele aponta para o Hatha Yoga. Yama e Niyama tem um ponto importante, porque Yama e Niyama é as bases de uma vida dhármica. A palavra dhármica, assim como outras palavras, como Nirodha, Yoga, tem muitos significados. Muitos significados. Por exemplo, Yoga num aspecto negativo é um yoga, uma junção do obstáculo com o sofrimento. Porque yoga também é união. A gente pensa sempre em união, as pessoas falam, união com o divino. Não está errado. Só que essa união pode ser com qualquer coisa. Então, a união do problema com o sofrimento. A pessoa ali tem um yoga num aspecto negativo. Né? A ideia aqui, a gente está falando de um aspecto positivo. Então, dependendo do contexto que está inserida a palavra, a gente vai ter um entendimento. E assim, tem os comentários, e por isso que os comentários eles são tão importantes. Porque os comentários eles pontuam o contexto que determinadas palavras estão inseridas. Para que não chegue um professor aqui e fale de qualquer jeito. Né? Que nem há um tempo atrás, quando a gente começou esse estudo, uma pessoa perguntou de qual Yoga Sutras vocês vão ler? E aí a resposta foi a seguinte, olha, a gente não vai ficar comparando leituras dos professores. A gente vai interpretar os versos no original com o comentário. No caso, o comentário de Vyasa, que é o comentário que é aceito pela tradição, porque não é um estudo comparativo. Essas aulas, elas são preparadas. Só que se a gente fizer o Yoga Sutras daqui 5 anos, o Yoga Sutras vai ser diferente com a mesma base, porque os termos estarão presentes. Só que a condução, ela é uma condução viva, sempre viva. E o ensinamento, como fala de um problema atemporal humano, que é esse problema da ignorância, o conhecimento ele sempre será atual,
Porque esse é o problema humano, lidar com a mente, entender onde está a fonte da minha felicidade. E isso não tem um tempo, isso vem com o ser humano. Então, o conhecimento ele sempre será atual. Nesse caso, o Dharma ele está associado a um estilo de vida. E Dharma vai produzir Punya. Punya é mérito. É o resultado da tua ação que é dado um mérito para você. Por exemplo, uma pessoa faz uma carga equilibrada de exercício físico. Não é de mais, não é de menos, mas essa pessoa faz. Um dos méritos que é dado é o bom sono. Pessoas que dormem mal, normalmente, não se exercitam. Normalmente. Podem ter outros fatores. Uma pessoa que faz a sua meditação, um dos méritos que é dado, Punya, a gente chama de Punya. E Apunyam, ou Papam, é o demérito. Então, o mérito é dado de uma mente estável e tranquila. E isso vai sendo incorporado porque tu vai repetindo, até que a condição da mente ela fique num estado, que se é um estado pode mudar, estável. E a estabilidade traz a tranquilidade. Porque quando eu faço, por exemplo, agora uma aula como essa, esse ruído mental ele é eliminado. E a meditação ela é muito boa para eliminar o ruído mental, não é para reprimir o ruído mental. O ruído mental passa e simplesmente é deixado de lado. Isso é uma habilidade a ser desenvolvida, um distanciamento. Aqui, a vida de Dharma, para a gente entender, a gente precisa olhar para o princípio fundamental do Dharma. O maior princípio é Ahimsa. De novo, isso vai ser falado em mais detalhes no capítulo 2. Só que eu gostaria que vocês já tivessem isso em mente. E Ahimsa é a não violência é não prejudicar o outro, mas também a si mesmo. E muitas pessoas erram na aplicação desse fundamento quando escutam pela primeira vez, não, eu quero esses punyams, eu quero mérito para equilibrar minha mente, para me conhecer, para viver melhor, eu quero punyam, quero fazer boas ações para ter mérito. Só que a pessoa esquece que se deixar ser abusado, a pessoa não está aplicando o princípio de não violência a si mesmo, está aplicando ao outro. Portanto, a não violência, em alguns casos, ela envolve uma força, principalmente quando tem uma força contrária. Imagina que tem o vento batendo em você, mas aquele vento forte. Se ficar com o corpo mole, você cai. Então, a pessoa se firma ali, recebe o vento e aos poucos avança. Essa metáfora é muito boa para a Ahimsa, porque tem pessoas que são abusadas. E nesses casos, em alguns desses casos, não é uma energia passiva e amorosa que vai resolver. É um se colocar com fogo. Porque como o fogo transforma, é uma linha que a pessoa estabelece, olha, até aqui tu pode vir. Passou daqui, haverá consequências. E que as consequências, obviamente, não precisam ser uma violência. Na história, houve consequências que necessitou uma violência. A própria Bhagavad Gita é um texto num contexto de uma batalha. E aquela batalha, se não ocorresse, causaria muito mais danos. Então, até mesmo uma guerra, em alguns contextos, pode ser uma guerra justa. Quando não lutar aquela guerra causa mais problemas do que lutar a guerra. Exemplo, novamente, uma cirurgia. Toda cirurgia é agressiva. Só que
o médico causa a agressão, a violência, para curar, para evitar algo maior. Essa é a ideia. E ahimsa está associado da mesma forma. A violência ela jamais deve ser buscada. Só que em alguns casos, uma energia muito forte precisa se manifestar para que um dano maior não ocorra. Essa é a base que a gente deve entender de ahimsa e do próprio Dharma. Por isso que seguir o Dharma, viver uma vida de Dharma, não é uma escolha fácil. É uma escolha difícil e envolve, a gente pode dizer, muitas escolhas desconfortáveis. Vai envolver por fazer aquilo que é o certo. E toda pessoa ela vem munida com o Dharma interno. Ishvara abençoou os seres humanos com um senso de verdade, com um senso de certeza, um senso de dever. Toda pessoa sabe que não é certo matar uma outra pessoa, um animal, seja o que for. Mas a pessoa justifica isso de alguma maneira. É meu inimigo. O animal não sente. Tem uma justificativa. Por que precisa justificar? Porque, no fundo, a pessoa sabe que não é certo. Então, busca uma justificativa para fazer o que não é certo. O ladrão vai dizer que não teve oportunidade, que passa fome, que vive na miséria. Vai usar essa justificativa. Só que, se a dificuldade fosse a justificativa para roubar, pessoas que crescem muito na vida não poderiam crescer. Porque tem pessoas que transformam essa dificuldade num ponto de crescimento. A professora Glória Arieira falava e fala isso, né? Que uma vida sem crescimento é uma vida chata, uma vida monótona. Você vem com todas as facilidades. Você nasce igual e morre igual. Que vida é essa? Que vida é essa que nasce igual e morre igual? Agora, olha pelo lado bom. Tem o lado ruim, né? De uma vida com muito atrito, muito crescimento. Mas olha da onde você saiu, para onde você passar para estar até aqui. Quantas escolhas que você teve que escolher, deixando coisas para trás, para seguir o seu caminho, para amadurecer, para se tornar essa pessoa que você é hoje. E continua, porque você não terminou a sua jornada. E continua. Então aí está a graça da coisa. A gente vê um filme triste e não sofre pela tristeza. A gente vê um livro, um filme apavorante, ou lê um livro apavorante e não sofre pelo pavor, porque tem uma distância. Agora, entre esses personagens e aquilo que eu sou e aquilo que você é, a gente tem uma confusão que não consegue criar essa distância. Porque se morrer, acabou o jogo, acabou tudo. Então a vida ela tem uma linha. Acabou o jogo. Então, vai até ali. E aí tem aquela boa frase, no olho do furacão, mantenha a calma. No olho do furacão, mantenha a calma. E ahimsa, essa não violência, é a primeira base. Agora, vira o oposto da não violência. Pega o não prejudicar. Não violência é uma coisa, né? O não prejudicar também. Ahimsa. Qual que é o oposto de não prejudicar? Ajudar, contribuir. Então, uma vida de Dharma é uma vida de contribuição. Saiba que o seu papel, por menor que seja, é muito importante, porque o seu Dharma é o seu papel. E é melhor fazer o seu papel mal feito do que tentar fazer o papel das outras pessoas bem feito. Esse é um verso da Bhagavad Gita.
É melhor você fazer o seu papel mal feito do que fazer o papel do outro bem feito, porque essa é a sua história. Então, a contribuição é algo muito importante. Essa contribuição não necessariamente é trabalhar de graça. É a contribuição do seu trabalho, é a contribuição de quando você se coloca com um aluno, é a contribuição de quando você é um professor. E um outro verso da Bhagavad Gita, está vindo bastante a Bhagavad Gita, é: todo guerreiro se alegra por ter uma luta justa. Pensa sobre isso. Todo guerreiro se alegra por ter uma luta justa. Toda mãe, toda mulher que tem a energia de mãe, deveria se alegrar por ter um filho, para botar a energia. Todo marido deveria se alegrar por ter uma esposa, por se colocar na figura de marido. Todo professor deveria se alegrar por ter um aluno que quer aprender, e todo aluno deveria se alegrar por ter um professor que está disposto a ensinar. É uma mudança total de atitude, de entender que é uma bênção a pessoa ter a energia do aluno e ter a conexão com o professor. A pessoa ter a energia do professor e ter alguém que quer aprender. A pessoa ter a energia da mãe, do pai, do amigo, e ter uma parceria para colocar essa energia para fora e fazer isso fluir. Isso é uma bênção. Dessa maneira, uma vida de Dharma abençoa a pessoa. Abençoa porque Punyam é o mérito. Cumprir o seu papel vai te dar a disciplina externa que vai sendo feita ao longo da vida. Já a disciplina interna é samyama. Esse é o termo técnico que Patanjali usa, né? Samyama. Samyama deve ter... a gente falou yama, né? Uma certa restrição, controle. Samyama é um bom controle. Então essa palavra é várias traduções, aqui eu peguei algumas, né? Autocontrole, somente controle, contenção da atenção, concentração da mente. Dharana, Dhyana, Samadhi. É uma tríplice. A concentração leva à meditação, e a meditação a uma absorção, a uma profunda concentração. Se o nosso objetivo é abhyasa eka tattva, a fixação da atenção no elemento único, para dissociar o obstáculo do sofrimento, quando a gente tem a preparação, fez o treinamento do corpo, fez o treinamento da respiração, a nossa mente tem totais capacidades, ou total capacidade, melhor, corrigindo em português, de fixar a atenção para desenvolver esse foco. Do obstáculo com o sofrimento. Lembra? O texto todinho está caminhando em cima disso. A gente citou lá os obstáculos, inquietação, dor, não conseguir progredir, enfim, visão errada, entre vários outros. Ele citou lá alguns. Depois ele falou que o meio é através do foco, porque essa distração, essa mente que se descola, é a mente que vai se perder. Então, através do foco, você gerencia a sua resposta, que é o movimento frente a esses obstáculos, ok? Então, nós estamos caminhando, estamos ligando os pontos para vocês não esquecerem o andar da carruagem. Assim, cria uma preparação e a mente vai conseguir fazer a abhyasa eka tattva, que é a definição de meditação. A meditação pode ser ekagrata, estou usando muito esses nomes em sânscrito, mas todos eles são traduzidos, né? Que é a mente unidirecionada.
A mente cuja atenção ela fica fixa num ponto. Qualquer ponto, toque do ar nas narinas, uma figura, uma imagem, enfim, uma sensação, qualquer ponto. Se a mente ficar fixa ali, você entra no estado meditativo. Tecnicamente falando é isso. Então ele está citando que o caminho da dissociação é o caminho da meditação. Em outras palavras, ele está colocando a mesma coisa. E agora ele vai citar. Ele colocou a preparação, né? Estou acrescentando bastante detalhe. Sólida, mas isso faz parte do texto, são termos que estão no texto. Samyama vai ser citado isso várias vezes, tá? Que envolve isso. De tudo isso que a gente falou, a ideia não é repetir técnicas e técnicas e técnicas e ficar enchendo o dia inteiro com técnicas. A ideia é, primeiro, se conscientizar de um estilo de vida que tem abertura para você escutar os ensinamentos e que vai qualificar a tua mente num sentido de estabilizar a mente. Esse é um nível. De manter essa mente estável. Por consequência, mais focada, mais objetiva para lidar com a vida. Um pouco de objetividade faz parte. Uma mente agitada que por qualquer coisa que mude ou que saia daquilo que não é o nosso desejo, eu gostaria de assistir a aula. A internet caiu, não funciona, não aconteceu isso, eu estou dando um exemplo. A pessoa passa o dia inteiro de mau humor. Poxa, mas tem a gravação, por que a mente entra nesse processo? A mente precisa ser objetiva. Eu vou perder a aula? Não vou perder a aula. Então, no dia de hoje, o que eu vou fazer é isso. Eu vou fazer a gravação nesse horário. Não vou deixar de fazer. Vou fazer. Isso é uma mente objetiva. Só que isso vem, né, com o nosso treinamento. Muito bem. Então, a gente está se aproximando aqui da nossa conclusão. O que a gente tem aqui? A gente falou da definição da meditação. Nesse caso, abhyasa, eka, tattva. No caso de a fixação da atenção para dissociação do quê? Do obstáculo com o sofrimento. Que é isso que está focado o nosso treinamento. Aí para a gente ler o sutra, uma pergunta. Se a minha natureza é paz, por que eu não estou em paz agora? Pensa sobre isso. Se a minha natureza é a fonte do bem-estar, se a pessoa fundamental ela é completa, ela não é carente, por que eu não me sinto assim agora? Talvez vocês se sintam. Muitas vezes na aula, quando a gente faz esse mergulho no Atma, quando a gente joga a luz no eu, que não é o foco agora, a gente está em outro foco, a nossa mente, ela alcança. Mas por que a gente perde a visão? Por que eu olho para um espelho e não consigo enxergar o reflexo? Porque tem, que a gente diz de poeira. A poeira é a imperfeição, não é a imperfeição, é a impureza. Então, como tem muita poeira, eu me deparo em frente a um espelho e eu não consigo me enxergar. Se eu removo a poeira, qual o esforço que eu tenho para enxergar o meu reflexo? Se eu removo a perturbação da minha mente, qual é o esforço que eu faço para estar em paz? O mesmo esforço que você está fazendo agora para ouvir. Nenhum. O mesmo esforço que você está fazendo agora para ver. Nenhum. Não tem nenhum esforço, desde que a impureza da mente seja removida. E por impureza é
tudo aquilo que perturba a mente. A maior delas é a ignorância. A maior delas é a primeira. E depois, as perturbações, sejam elas emocionais ou não, devem ser removidas ou pelo menos apaziguadas para que elas não se tornem impedimentos da sua visão clara. Muito bem, Patanjali vai citar agora vários pontos que nem ele falou, né? Abhyasa eka tattva. A fixação do elemento único. Quais são esses elementos únicos? Me dá alguma ideia, me dá uma direção. É isso que Patanjali vai fazer agora. Então a gente vai ler o sutra, vamos ler o sutra nessa aula e a partir da próxima aula a gente já começa a destrinchar, a abrir o ensinamento em cima desse sutra. Então vamos lá. Eu canto a primeira sozinho, você escuta e na segunda vez você repete comigo. Maitri Karuna, Maitri Karuna, Muditopekshanam, Muditopekshanam, Sukha Dukha, Sukha Dukha, Punya Punya, Vishayanam, Vishayanam, Bhavanatash, Bhavanatash, Chitta Prasadhanam, Chitta Prasadhanam, Maitri Karuna Muditopekshanam, Sukha Dukha Punya Punya Vishayanam, Bhavanatas Chitta Prasadhanam. Om. Aqui a gente tem uma palavra-chave. Lá atrás, a nossa palavra-chave foi Antaraya, os obstáculos, e Chitta Vikshepa, a distração da mente, a agitação da mente, que pode vir ou não com os obstáculos. Pontuando que os obstáculos e a agitação da mente são fatores, são dois fatores que trabalham juntos. Chitta Vikshepa e Antaraya. Aqui ele cita outro fator, que agora a gente pode dizer que é um aspecto positivo, que é Chitta Prasadhanam. Prasada tem vários significados. Nós vamos usar o significado que é o nome dessa sessão, que é estabilizando e limpando a mente. Limpando no sentido do espelho, né? Como foi citado o exemplo para vocês, né? A gente não vê o reflexo porque o espelho está sujo. Eu não enxergo essa pessoa livre da aflição, livre da carência, porque tem uma impureza na mente, uma sujeira, por assim dizer, que impede essa visão clara. Então, eu preciso limpar. Prasada aqui está nesse contexto, é essa limpeza. Só que pode ser calma, pode ser tranquilidade, pode ser o retorno de um oferecimento, né? Tem uma praçada no ritual védico. Você oferece um alimento para a deidade e o que sobra desse alimento, né? Depois que esse alimento foi purificado pela deidade, é uma praçada. Também pode ser nesse sentido. Aqui praçada é limpeza, calma e tranquilidade. Então, Chitta Prasadhanam é a limpeza da mente, a calma da mente, a tranquilidade da mente. Que vem como? De Bhavanata. Ele bota aqui, né? Bhavanata. De certas atitudes, de certos hábitos. E aqui é um aspecto emocional que ele vai falar. Ele começa
nos apontando um caminho muito importante. Aí vou deixar vocês curiosos, vou deixar para a próxima aula para a gente falar sobre isso. Emocionalmente, um trabalho emocional que algumas pessoas precisam mais do que outras e que pode ser feito durante a vida inteira. E para aqueles professores que às vezes não sabem, olha, eu estou meio assim, perdido, sem ideia na meditação, agora vai ter um monte de ideias para conduzir a meditação, porque vai ser pontuado vários caminhos para você trabalhar isso dentro da meditação. Então, a primeira parte do sutra, a chave que a gente quer nesse momento é o quê? Conquistar a limpeza calma da mente. É isso que eu quero. Como eu vou conquistar isso? Com certas atitudes, e a base dessas atitudes são com o cultivo de alguns hábitos. E nós vamos ver que tipos de hábitos são esses. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harehi Om. Um namastê, pessoal. Um forte abraço. Tchau.